Vibe Mundial FM. Boa tarde, queria agradecer pela participação aqui. O Dr. Ângelo, muito obrigado por estar nos recebendo. E como o Luiz falou, né, a gente queria estar abordando esse caso, né, que foi o caso que aconteceu com meu pai. E por um acaso, eu acredito que é uma coisa que está acontecendo com muitas outras pessoas, mas assim, nem todo mundo está tendo a oportunidade que eu estou tendo de estar vindo aqui expor o meu problema. O meu pai, ele se encontrava numa situação um pouquinho debilitada. Foi no dia 9 de julho, quando ele foi na UPA de Marechal Hermes, que fica localizada no Rio de Janeiro. Ele foi lá para poder fazer uma consulta médica, informou que não estava se sentindo muito bem. E a pessoa que atendeu ele já de imediato falou que ele estava com coronavírus. No momento que ela falou que ele estava com coronavírus, você imagina, né? Deve ter passado uma série de coisas na cabeça dele, com tudo isso que vem passando ultimamente. Ou seja, estou com coronavírus, provavelmente infectei toda a minha família, vamos todo mundo morrer. E a partir daquele momento ele começou a ter um surto. Ele voltou para casa e ele já não estava bem. Quando foi no dia seguinte, ele foi no Hospital Albert Schweitzer, que fica localizado em Realengo, também no Rio de Janeiro, um hospital referência. Quando chegou no hospital, decidiram internar ele e, basicamente, a partir do momento que ele foi internado, devido à pandemia, a gente não podia estar visualizando, não podia estar visitando. A única coisa que a gente ficou é recebendo o boletim todos os dias, ficamos basicamente à mercê do boletim, né? E cada dia chegava um tipo de boletim. Chegava um boletim dizendo que a saúde dele estava boa, a pressão arterial dele estava ok, e daí por diante. Um dia estava bom, um dia estava ruim, foi se passando os dias. Por um acaso, ele começou a ter um problema respiratório e eles tiveram que entubar o meu pai. Quando eles foram entubar meu pai, eles parece que colocaram um tubo de número 8, que era um tubo maior do que o devido, e aquilo, de certo ponto, danificou ele um pouco por dentro e gerou um pneumotórax. Entrou ar nos pulmões dele. Conclusão, eles precisaram fazer o dreno dos pulmões dele, a coisa já foi se complicando, já foi se transformando num outro quadro. Eles fizeram um pneumotórax, conseguiram drenar o pulmão dele. Ele foi apresentando uma determinada melhora e, assim, começaram a liberar uma visita, mas sendo que a visita tinha que ser... Não era uma visita que você podia ir e sair do hospital. Você teria que ir e passar a noite com ele. Então, assim, uma das minhas irmãs, ela teve a oportunidade de passar uma noite com meu pai e um outro irmão meu teve a oportunidade de passar uma outra noite. Foi o máximo que aconteceu. Sim. Logo depois disso, pararam-se as visitas, não podia mais ver. O tempo foi passando e eu estava recebendo as notícias, eu estava na Inglaterra, comecei a ficar um pouco preocupado com tudo isso e eu estava vendo o sofrimento da minha família de longe. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ao Brasil. E eu já não vinha ao Brasil já fazia 10 anos. Estava decidido a não voltar aqui tão cedo, mas pela saúde da minha família eu falei, quer saber, eu vou ao Brasil para poder ver o que pode ser feito, né? Até mesmo para poder dar um apoio moral para minha família. Claro. Peguei um voo, foi difícil, foi complicado, foi caro para poder chegar aqui, porque nem todas as companhias aéreas agora, por causa da pandemia, não estão funcionando. Levei 21 horas para poder chegar no Rio de Janeiro, cheguei. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, ainda assim eu não pude visitar meu pai. Levaram-se dias. Quando foi no dia 29 de julho, com muito sacrifício, eu consegui uma autorização. Porque eu expliquei para eles, olha, eu vim de Londres, eu não moro aqui, eu já não vejo minha família há 10 anos e meu pai está muito doente e eu queria muito poder ver ele, nem que fosse por 5 minutos, sabe? Me dá essa oportunidade. E eles deixaram eu entrar para poder ver o meu pai. Eu entrei na UTI, não pode ter nada conosco, sabe? Bolsa, telefone. Não. Eu ainda até perguntei se podia tirar uma fotografia. Mas você conseguiu um celular, conseguiu gravar, eu vi uma gravação aqui. Sim, fantástico. Eu consegui por causa que um dos rapazes, entendeu, me permitiu que eu fizesse uma gravaçãozinha. E aí, tipo, meio que escondido, mas deixou, né? Beleza, eu peguei, fui lá, vi ele um pouquinho e ele estava bem debilitado, ele tinha tirado o tubo e eles tinham feito uma traqueostomia, que parece que é um furinho e coloca lá para ele poder continuar respirando. E assim, ao meu ver, que não entendo, sou uma pessoa leiga, ele estava respirando bonitinho, estava bem, parecia que a coisa estava melhorando. Eu saí do hospital naquele dia, tipo assim, ciente que meu pai voltaria para casa. Eu estava confiante que ele ia voltar para casa.
Teve um momento que a gente estava conversando, eu fiz uma oração e eu fui lá e coloquei a mão no peito do meu pai e eu falei assim, pai, a gente está todo mundo te esperando, tem muitas pessoas orando pelo Senhor. O Luiz Alan fez uma live ao vivo que tinha aproximadamente não sei quantas mil pessoas assistindo e ele pedia pela saúde do meu pai, ele pedia que as pessoas orassem e colocassem as mãozinhas para poder estar simbolizando, sabe, o pedido, né? E eu peguei e falei com meu pai, pai, tem muita gente orando pelo Senhor, o Senhor não está sozinho, entendeu? O Senhor vai voltar para casa e a sua festa vai acontecer. Meu pai fez aniversário no dia 9 de julho, que foi por um acaso o dia que ele foi internado. E a gente tinha comprado uma série de coisas que era para poder estar celebrando o aniversário dele, guardamos tudo naquela esperança, não, ele vai voltar para casa, a gente vai celebrar e eu tô aqui no Brasil também, a família, os irmãos, todo mundo. Mas não, 29 de julho foi o dia que eu tive a oportunidade de visitar ele. Saí do hospital, fui embora para casa. Isso era por volta das 6 horas da tarde. Quando foi às 2 horas da madrugada, o telefone da minha madrasta tocou, mas ela estava dormindo, era um sono muito pesado, ela já não dormia fazia dias, eu decidi não acordar ela. Eu peguei, me deitei, mas eu não estava me sentindo bem, sabe, comigo. Agonia. Eu liguei pro Luiz Alan e eu falei assim, Luiz, eu não tô me sentindo bem. Aí o Luiz falou, vem pra minha casa. Eu falei assim, não sei porquê, mas eu não quero ir pra aí, vem você pra cá. O Luiz pegou um táxi na mesma hora, saiu como um desesperado da casa dele e veio pra minha casa, a casa dos meus pais. Quando chegou lá, a gente decidiu pegar a Bíblia e fazer uma oração pro meu pai e ficamos ali. Fizemos uma oração para ele, o Luiz meio que de certo ponto me confortou. Naquele dia, no amanhecer, às 6 horas da manhã, a minha cunhada recebeu um telefonema do hospital pedindo para que a gente levasse o documento de identidade do meu pai, sendo que há uns dias anteriores haviam informado para a gente que a mão do meu pai havia necrosado. Ou seja, ele deu entrada no hospital no dia 9 de julho, eu não sei o que tipo de tratamento que eles estavam fazendo nele, mas será que eles não observaram o porquê que a mão dele necrosou? Talvez a posição que colocaram ele, o que foi feito, Eles alegaram uma embolia pulmonar. Agora, explica para mim, quantos diagnósticos eles deram para vocês nesse período? Durante o período que meu pai ficou internado, nós recebemos 4 diagnósticos diferentes. O primeiro foi o do coronavírus na UPA de Marechal Hermes. Aí ele foi para o hospital, para o Albert Schweitzer. Quando ele chegou lá, ele foi fazer o exame do coronavírus, deu negativo. Ou seja, não era coronavírus. Então, eles decidiram tratar como um AVC. Começaram a tratar ele como um AVC. Passaram-se alguns dias, informaram que, não é um AVC, é uma isquemia cerebral. Vamos tratar a isquemia cerebral. Nesse momento, a nossa emoção dentro de casa estava oscilando, né? Não é o coronavírus, que bom, graças a Deus, então não é uma coisa da gente se preocupar tanto. É um AVC. Será que ele vai sair do hospital com sequelas? E a gente ficou dessa maneira, a família inteira. Passaram-se uns dias, não era a isquemia cerebral, era meningite. E, por fim, a gente teve esses 4 diagnósticos dele. Vibe Mundial 95,7. FM.